Ok, vamos então a mais um One Page Review. Então, a revisão de hoje é sobre o passado simples, o Simple Past, tá? Ou Past Simple, dependendo da formação que você preferir. Então, eu fiz aqui uma divisão. Eu vou começar falando do verbo to be, tá? O passado do verbo to be. E depois eu vou falar dos verbos regulares e irregulares. Então, o que a gente tem aqui, ó? Verbo to be. Então, vamos recordar que quando eu vou fazer verbo to be no presente, ele vai ter três formas. Então, ele tem am, is e are. Isso no presente, ok? O que acontece? Quando eu faço o verbo to be no passado, ele tem apenas duas formas. Então, eu tenho uma forma para I, he, she e it, que vai ser was, ok? Para we, you, tanto no singular quanto no plural, e they, eu vou usar were. Então, o macete para lembrar é o seguinte, ó. Quando eu tinha o verbo que no presente terminava em RE, no passado ele também termina em RE. Então, eu tinha we are, you are, they are. Então, no passado eu vou ter we were, you were, they were. Para todas as outras pessoas, eu vou usar o was, tá? E daí a formação é igual ao presente. Então, vamos ver aqui, ó. I was at James' house yesterday, ok? Então, eu vou ter uma pessoa seguida do verbo que, né, se refere a essa pessoa. The kids were playing soccer last week. Mesma coisa. Aqui, inclusive, ó, se a gente avaliar, isso aqui é um passado contínuo. Mas é o mesmo processo. Eu tenho the kids, they were playing soccer last week. Aqui temos um detalhe, ó. Se eu quiser fazer negativas e interrogativas, a regra continua a mesma. Então, se antes eu colocava depois do verbo, eu colocava not, agora vai ser igual. Depois dos verbos, né, do verbo to be, eu vou colocar not. Então, se eu quiser fazer isso aqui ser negativa, I was not at James' house yesterday. Posso fazer uma contração também, então também posso falar I wasn't at James' house yesterday. Se eu quiser fazer perguntas, eu vou pegar o meu verbo e vou mover para o início da frase, como eu faria antes aqui, tá? No presente simples. Então, eu faço a troca were, the kids playing soccer last week, ok? O mesmo processo vai servir quando eu tiver there is e there are. Vamos recordar aqui, there is e there are é diferente do verbo have. Eu uso have em inglês quando eu estiver falando de posse efetivamente. Então, I have a dog, I have a house, I have a car. Mas quando eu tô falando de coisas que existem, daí eu não vou usar o have, eu vou usar o there is e o there are. There is pro singular, there are pro plural, ok? Então, se no presente simples eu tenho am, is e are, e se no passado eu vou ter was e were, aqui a estrutura é igual. Onde eu tenho there is, fica there was. Onde eu tenho there are, there were. Então, there is a nice restaurant here. Isso é presente, ó, a formação normal. Sempre lembrando que se eu quiser fazer negativa, ela vem depois do verbo to be, ok? Se eu quiser fazer interrogativa, eu vou jogar o verbo para frente. Quando eu tenho passado, igual. Então, there was a great store here before. There were a lot of people at the show, ok? Aqui, were para o plural, was para o singular. Se eu quiser fazer negativas e interrogativas, vou fazer a marcação depois do verbo to be ou jogar o verbo to be para frente da palavrinha there, ok? Lembrando mais uma vez que tudo que eu quiser falar que existe, there was e there were para o passado, there are e there is para o presente, não have, ok? Então, aqui coloquei um exemplo de pergunta só pra gente praticar. Então, were there many students at school? Mesma coisa, então eu tô falando de plural. Were there, ok? A escola, ela não tem efetivamente alunos em inglês. Há alunos na escola, porque a escola, por si só, não possui aluno nenhum, ok? Passando essa parte do verbo to be, então olha só, sempre aquilo que eu falo, ó, verbo to be apareceu, você dá preferência para o verbo to be. Tudo que tiver que ser mudado, mexido, vai ser feito ou mexido com o verbo to be. Quando eu tiver os outros verbos, então em inglês eles vão se dividir entre verbos regulares e irregulares, tá? Verbos regulares, basicamente eles vão ganhar ed, ok? Ou, obviamente, se o verbo já terminar em e, a gente só adiciona o de, ok? Então, por exemplo, verbo to like. I liked the movie, let's watch it again. Jane liked
my cookies, ok? Que é uma dica de pronúncia. Geralmente eu não vou ler o som do E, a não ser que o meu verbo termine em D ou T. Então, por exemplo, eu tenho o verbo to need, né? O verbo que termina em D, então no passado ele ficaria needed. Aí você até dá um som aqui no E. Caso contrário, você pula direto pro D. Então, liked. Apesar do verbo terminar em E, a gente não faz a pronúncia. Ok? Joia? Aqui vai rolar uma mudança, tá? Quando eu estiver fazendo negativa e interrogativa, eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalhava no presente. Então, no presente, eu usava, vamos recapitular, do ou does, né? Do not, does not para negativas, do ou does para fazer interrogativas. O verbo do no passado é did, ok? Então é o did que eu vou usar para fazer interrogativas e negativas aqui. Então, I liked the movie, let's watch it again. Jane liked my cookies. Se eu for fazer negativas, Jane didn't like the movie, ok? Atenção aqui, como de costume, se você recordar, quando eu usava does, o meu verbo que estava lá com Szinho, perde o Szinho, porque eu já fiz a marcação aqui. A mesma coisa aqui, ó, eu já coloquei o did, perceba que o meu ed some, tá? O meu verbo volta para o infinitivo. Então, sempre que eu tiver um verbo auxiliar, o verbo na sequência volta para o infinitivo. Mesma coisa se for pergunta, did the flights arrive on time? O verbo arrive, por acaso, eu só escolhi verbo que termina em E. Uma coincidência. Did the flights arrive on time? Coloquei a marcação do did, meu verbo volta para o infinitivo, ok? Verbos irregulares, eles são irregulares, imaginem só, porque eles não vão ter uma regra para formação no passado. Vai depender da origem do verbo, da história desse verbo, ok? Então, a gente acaba tendo que memorizá-los. Uma vantagem é que tem, a gente pode dizer que tem menos verbos irregulares do que verbos regulares, apesar dos verbos irregulares serem muito comuns, tá? Então, é uma questão da gente aos pouquinhos ir praticando e treinando o uso desses verbos irregulares, ok? Mas a estrutura vai ser igual. Então, Bob ate all the cake. He was hungry, ok? O verbo ate, cobri aqui, é o passado do verbo eat, ok? É um verbo irregular, por isso que ele muda completamente de forma. Por exemplo, o passado do verbo put é put. O passado do verbo buy é bought, ok? Bring, brought. Embora haja aí alguma semelhança no finalzinho dos verbos, a gente aos poucos vai tendo que memorizá-los, vai tendo que, internalizar a ideia das estruturas. Mas a regra aqui para negativas e interrogativas é a mesma. Então, Bob ate all the cake. He was hungry. Did Bob eat all the cake? Tenho meu verbo auxiliar, não vou mudar o verbo na sequência, ok? E uma última dica, por exemplo, a gente pode de alguma maneira tentar reagrupar esses verbos irregulares por semelhança. Então, por exemplo, eu tenho o verbo forget, ok? Putz, não me lembro como é que eu faço o passado do verbo forget. Mas eu tenho o verbo get. E eu me lembro como fazer a forma do passado do get. Get no passado fica got. Por semelhança, o forget no passado vai ser forgot, ok? Então, às vezes, flew e grew, né, que é o passado de... eles têm terminações similares, tá? Então, às vezes, isso acontece, mas é uma questão de praticar, certinho? Próxima revisão, a gente vai trabalhar com superlativos e comparativos, ok? Até mais!